Senhor a todos, amém? Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no capítulo 7 de Ezequiel, amém? Foi um homem que, como os demais profetas do Antigo Testamento e do Novo, ele buscou colocar em prática a palavra de Deus. Só que nessa busca de colocar em prática essa palavra, ele passou por muitas resistências, por oposições. Não é? Jesus disse, Ezequiel 7, tá? Jesus disse no Novo Testamento, João, aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. Jesus mandou examinar as Escrituras. E graças a Deus aqui na igreja, nas escolas dominicais, nós temos examinado, temos debatido temas, muitas vezes polêmicos, outros nem tanto polêmicos, e graças a Deus, aqueles que têm se disposto a buscar a aprendizagem da palavra de Deus, para a glória do Senhor, têm sido edificados. Bom, temos o tempo para os irmãos abrirem as Bíblias. Nós vamos ler Ezequiel 7, a perícope toda vai até o versículo 14, mas a gente vai ler até o 12, tá? E depois vai se tornar algo explicativo. Então diz assim a palavra do Senhor em Ezequiel 7. Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: haverá fim. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti. O fim vem sobre ti, enviarei a minha ira, e te julgarei segundo os teus caminhos, e fareis cair sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: mal após mal, eis que vem. Haverá fim. Vem fim. Despertou-se contra ti. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, é chegado, o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora, em breve, derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira contra ti e julgar-te-ei, segundo os teus caminhos, porei sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, segundo os teus caminhos, assim te castigarei, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu, o Senhor, é que vivo. Eis o dia, eis que vem, brotou a tua sentença, já floresceu a vara, reverteceu a soberba, levantou-se a violência para servir de vara perversa. Nada restará deles, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória. Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra não se alegre, o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Amém? A igreja pode se assentar, ficar à vontade, estamos na casa de Deus. Irmãos, quando a gente faz a leitura desse texto, nós vemos que é uma palavra que com certeza levou o povo de Israel a uma reflexão muito séria. Só que pesa o profeta ter falado disso, ter convidado o povo, ter anunciado aqui uma dura sentença da parte de Deus. O povo não se arrependeu, não. Antes de Ezequiel, a Bíblia relata outros profetas. Um deles, Jeremias. Jeremias, ele pregava quando Ezequiel nasceu. Os 4 primeiros anos de idade lá de Ezequiel, Jeremias já estava pregando. E Jeremias já anunciava uma sentença de Deus sobre o povo de Israel.
porque era um povo que ouvia a palavra, mas não praticava. Era um povo que ouvia a palavra de Deus, mas preferia dar ouvidos a falsos profetas. Tanto que nós vemos no capítulo 36 de Jeremias, 26 ao 36, 36 mesmo, não, 26 mesmo, o embate entre Jeremias e o falso profeta. A gente vê que Jeremias tinha anunciado que Deus ia trazer juízo sobre a nação. O falso profeta disse: não vai ter juízo não. Ó, gente, está tudo certo, está tudo bem. Mas porque aquele falso profeta morreu. Deus usou Jeremias e disse: ó, a sentença de Deus vem sobre ti. E o ministério de Jeremias se prosseguiu. Eu comentei que aí o Jeremias velho nasce Ezequiel. Quando Ezequiel tinha 25 anos de idade, ele foi separado para o sacerdócio, porque afinal de contas ele era dado tronco de Arão, e era de uma família sacerdotal, ele foi separado para o sacerdócio. Daí ele foi levado como cativo para a Babilônia, e estando na Babilônia, ele podia até pensar: meu Deus, eu sou de uma família sacerdotal, mas vou exercer que sacerdócio aqui, não tem nem tempo aqui na Babilônia, eu sou um prisioneiro aqui na Babilônia. Ezequiel conviveu também com Daniel lá, só que Daniel foi um grupo dos nobres que foram levados. E Ezequiel, vamos dizer assim, foi do povão que foi levado para lá. Né? E em relação ao chamado de Ezequiel, irmãos, a gente vê algumas coisas que são fortes, que são muito interessantes. A gente volta a Bíblia um pouquinho aqui, no capítulo 1 de Ezequiel, é dito assim sobre o chamado dele. Vejam só, era para ele ser constituído sacerdote, mas não ter sacerdócio lá, porque não tinha tempo, não tinha nada na Babilônia. E Deus chama Ezequiel e o constitui como profeta para anunciar a palavra ao povo. Então a gente vê o chamado dele aqui no capítulo 1 de Ezequiel, que diz: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados. Gente, pensa em exilado como uma pessoa que foi tirada da sua terra. Exemplo de exilados: o povo de Israel, que se afastou de toda a sua terra. Os venezuelanos, que têm sofrido sob a égide do comunismo, que têm fugido, inclusive aqui do Brasil, sofrem demais. Não é? Os irmãos da Coreia do Norte, eu li um livro, A Fuga da Coreia do Norte. Vários irmãos que estão no peso do comunismo lá dentro, que são fuzilados na tentativa de fugir do lugar daqueles. A gente lembra pessoas que viveram na Alemanha Oriental, que o negócio era tão bom lá que ninguém queria entrar, mas todo mundo queria fugir. Mas na tentativa de fugir, eram fuzilados também. E os que conseguiam fugir, então, ou iam para a Alemanha Oriental, ou iam para alguns países ali por perto, como a Tchecoslováquia. Enfim, pessoas que eram de um país e tiveram que amargar em outro país, tiveram que sofrer em outro país. E o profeta Ezequiel estava nessa mesma circunstância. O povo de Deus pecou contra o Senhor. O povo de Deus fez coisas intoleráveis diante do Senhor. Eu pergunto: será que hoje tem algum cristão que está fazendo coisas abomináveis diante de Deus? Hoje eu comentei na escola dominical um líder de uma determinada igreja. Ele disse que, mesmo sendo evangélico, ele nunca disse que tolera o aborto. Aborto é assassinato. Ou não é? Crente que não tolera aborto? Não. Ah, tá, mas tem gente que diz que aborto é uma política pública. Eu ouvi pessoas que querem dirigir esse país, pessoas do inferno que querem dirigir esse país. Eu estou falando da verdade, irmão. É daquele, eu estou falando da palavra de Deus aqui. Aborto é assassinato. Muitas pessoas que fizeram coisas horrendas nesse país, desviaram 242 bilhões da saúde, e tem crente que apoia, não é? Apoia as trevas. Então, a nossa realidade hoje não é muito diferente da época de Ezequiel, não é. Nós estamos do mesmo jeito, porque a cegueira espiritual impera. O ímpio, a gente até entende porque não tem Deus, mas é impossível uma pessoa dizer que tem essa palavra nas mãos
e apoia coisas que são erradas. Pessoas que ficam palavra dessa nas mãos, e apoia aborto, apoia quem roubou o país, apoia quem contribuiu para a morte de inúmeras pessoas, apoia lá um grupo enorme lá no Nordeste que roubou 50 milhões de reais que podia ter comprado respiradores para salvar vidas. A nossa realidade é a mesma, a cegueira espiritual é a mesma. Então, o juízo de Deus chegou sobre o povo de Israel no tempo de Ezequiel, porque no caso deles, eles eram entregues à idolatria, eles eram entregues, irmãos, a dar ouvidos a pessoas que pregavam aquilo que eles queriam ouvir. E quando chegava um profeta de Deus e anunciava a verdade do Senhor para eles endureciam o coração. Não é como diz, alguns dizem, entrava aqui e saía aqui. Talvez se fosse nos dias atuais, iriam dizer assim: essa palavra foi muito dura para mim, eu não quero saber de palavra de Deus não. Só que quando Ezequiel foi chamado ao ministério, Deus avisou para ele. Então aqui no texto nós vimos que ele era um exilado, ele estava em terra estranha, o desejo de viver como sacerdote já não ia ser cumprido, talvez ele até estivesse um pouco desanimado, eu não sei, mas a Bíblia nos diz aqui, vou voltar no capítulo 1, a partir do 1. Aconteceu que no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do reverendo mês, no 5º ano do cativeiro de Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Cus, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então nós temos aqui uma característica inicial do chamado de Ezequiel. A gente pula para o capítulo seguinte, para darmos mais uma interação para a igreja, capítulo 2, versículos de 1 a 5 do livro de Ezequiel. Diz assim: depois que ele viu a glória divina, que Deus está constituindo como profeta, Deus começa a mostrar para ele como ia ser a missão dele como profeta. E olha o que diz aqui: esta voz me disse, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. Ouvi o que me falava e me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Ou seja, ele estava sendo enviado à nação dele, não era nem um povo estranho amigo. Então eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes. O próprio Deus olhava para aquele povo e dizia: esse povo é povo rebelde, esse povo ouve a minha palavra. A gente até se lembra de Isaías e de Jesus repetindo Isaías, que diz: esse povo em vão me adora, porque com seus lábios me louvam, mas o seu coração está longe de mim. Era isso que acontecia naquela época. E se eu trouxer para os dias de hoje, eu pergunto: será que eu sou um desses? Será que eu sou um que apenas que marca ponto no meio da igreja, que marca ponto em meio ao povo de Deus, mas não estou nem ligando para a palavra? Não estou nem aí para a palavra do Senhor? De manhã eu comentei que quando eu era novo convertido, eu vi inúmeras coisas que eram heréticas, que eu repito hoje. A gente disse que por várias vezes a gente já viu na escola dominical. Chega alguém: irmão, eu decreto a bênção, eu determino. Eu estou profetizando na tua vida. Tudo isso nós já aprendemos. Eu faço um ato profético. Nós já aprendemos aqui na Bíblia que isso é confissão positiva, isso é misticismo. Ainda tem muito crente que segue isso, que pesa a igreja já ter sido alertada, a igreja já ter sido ensinada que isso é baboseira. Tudo que o crente precisa fazer diante de Deus é orar. Em nenhum lugar Jesus falou: irmão, decrete aí, profetize na vida do teu irmão. O desafio é qualquer um mostrar nas escrituras. Aí chega alguém e diz: não, irmão, Ezequiel 37. Nós temos comentando sobre Ezequiel 37 e vai ter uma aula que vai falar sobre Ezequiel 37. Ele trata ali nada mais, nada menos do que a restauração espiritual e nacional de Israel. Lá nos nossos secos, o profeta não chegou lá, o profetismo. Não foi assim não.
Deus chamou ele, colocou no meio do vale dos ossos secos, disse para ele o que ele tinha que falar, e aquilo foi uma profecia ao povo de Israel. Então, essas coisinhas são abomináveis diante dos olhos de Deus, e isso que acontece diante do povo de Deus. Você ouve o pessoal dizer, eu profetizo tal coisa, e daí a pouco não aconteceu, não foi nada. Sabe por quê? Porque é mentira, é operação do engano, é obra de Satanás. Uma de nós revistinhas da escola dominical, o autor colocou assim: uma doutrina desse tipo, uma aberração desse tipo, só pode ter nascido no inferno. Que a minha Bíblia diz assim: Jesus falou que tudo o que quiseres, orando, né? A gente pedir de oração, a gente recebe. A Bíblia me ensinou a orar, a Bíblia me ensinou a dar ações de graça, a Bíblia me ensinou a suplicar diante de Deus. Todo o poder ele vem de Deus para a terra, irmãos. Nós oramos e Deus se cumpre a sua vontade. Ele responde. Se eu tiver algum poder para agir dessa forma como eu citei, para que eu preciso de Deus? Eu chego e falo, irmão, a bênção já está determinada aqui. Ah, irmão, você é falso profeta que faz isso. E está cheio de falsos profetas no meu palco do povo de Deus. Está cheio. Irmãos, se você é sério, muitos têm cara de derrota. Tem que tomar vergonha na cara e se arrepender da Bíblia. Porque a Bíblia não ensina essas coisas. E muitos dizem, não, o pastor pregou uma palavra tão dura. Não mostra na Bíblia, porque nós servos de Deus temos que ficar com o que a Bíblia diz. Quem concorda com isso? Jesus ensinou a orar. Eu falei, Jesus ensinou a suplicar. Jesus ensinou a clamar. A palavra diz que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, quem sou eu para fazer certos atos, certas coisas? Não é? Aparece alguém para fazer um ato profético na igreja. Ezequiel ilustrou 10 vezes a palavra. Porque Deus mandou ele ilustrar, era algo do Antigo Testamento. Mas nós não estamos mais no Antigo Testamento. Onde eu estou aqui não é um altar, porque o altar era coisa do Antigo Testamento, irmãos. Era o altar do sacrifício. Então a gente vê muita abobrinha, muitas coisas que se tornam abominações diante de Deus e que causam recusa ao Senhor. Sim, é tempo de arrependimento, a começar de mim que estou falando. É tempo de arrependimento para pastores que pregam. É tempo de arrependimento para líderes que pregam. É tempo de arrependimento para a igreja do Senhor se voltar para a palavra de Deus, meus queridos. É tempo, irmãos, porque Jesus está voltando. Mas não adianta nada, né? Mas está tudo bem na minha vida. Eu oro, Deus abençoa. Eu oro, Deus cura. A gente ora, Deus abençoa. Nós oramos, Deus cura. Mas isso não significa que Deus esteja nos aprovando. A aprovação de Deus na vida de uma pessoa, ela se reflete por meio do fruto do Espírito na vida da pessoa. Eu, como pregador, como pastor, qualquer um de nós, que ultrapassamos a palavra de Deus, pode ter certeza que a sentença de Deus vem sobre mim e sobre qualquer um de nós que ultrapassamos os limites da palavra. Qualquer um, isso é sério. E no tempo de Ezequiel, irmãos, foi isso. Também, Jeremias pregou, o povo não ouviu. Ezequiel pregou, o povo não ouviu. Vieram outros profetas, o povo não ouviu. Aí Deus, então, eu volto aqui na mensagem que eu estou comentando aqui ainda no início. Esta voz me disse, estou voltando aqui, a vocação de Ezequiel, capítulo 2. Esta voz me disse, filho do homem, ponte de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e depois em pé. E ouvi o que me falava e me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Sabe o que é prevaricar? É você saber. Por exemplo, na administração pública, eu já denunciei uma pessoa, ela foi parada lá na justiça militar, porque prevaricou, porque cometeu um crime militar. Eu fui chamado lá na juíza, teve a juíza, a auditora, que tinha todo mundo tremia diante dela, né? E chegando lá, foi o senhor que abriu esse processo? Fui eu. Foi o senhor que indicou esse crime? Fui eu. Esse crime foi analisado, a instituição foi e passou pela assessoria jurídica. Tá, crime? Porque a pessoa entrou, tentou me enganar com uma coisa, se eu pegasse o documento daquela pessoa, eu ia ser criminalizado. Porque tem muita gente que faz isso.
Só que Deus nos guarda e nos dá sabedoria, né? Então, o que aconteceu? Nós fomos lá, quando terminou o processo todo, ele não teve advogado, não teve ninguém para livrar. Aí a juíza falou, chamou o seu coronel, uma plateia assistindo, não é? Falou que eu quero parabenizá-lo por sua probidade administrativa. Porque essa pessoa ficou um ano ganhando salário lá, tendo sido nomeado no outro órgão, que não pode, não é? Então, por exemplo, se a gente vê uma coisa dessa, não vou fazer nada não, você está prevaricando, porque você conhece uma lei e você não está cumprindo o seu dever. Aqui, quando o povo de Israel prevaricou contra Deus, eles tinham conhecimento da palavra de Deus, não estavam nem aí, né? Então eles viram a palavra de Deus, não ligaram para a palavra de Deus, e Deus disse, olha, eles prevaricaram contra mim precisamente até o dia de hoje. Não está nem aí, não estão nem aí para a palavra do Senhor. Então, eles tinham um dever de ofício, não cuidavam do dever de ofício deles. Versículo 4. Os filhos são de duro semblante, obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhe dirás, assim diz o Senhor. Veja só, para quem ele foi enviado, irmãos? Quer dizer, quando Ezequiel foi enviado para pregar a palavra de Deus, ele não foi pregar para um monte de ovelhinha, não, irmãos. Ele já sabia, Deus já tinha dito para ele, ó, o povo que você vai pregar vai dar trabalho, Ezequiel. O povo que você vai pregar não vai querer dar ouvidos à tua palavra, Ezequiel. Você vai anunciar a palavra, mas vai entrar em um ouvido e vai sair pelo outro, porque é um povo de coração duro, é um povo de dura cerviz. Versículo 5. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Não é nem que fosse no fim da vida deles e descobrir a palavra de Deus foi pregada aqui entre nós. Ah, mas nós não quisemos, nós não temos ouvido a palavra do Senhor. Versículo 6. Tu, filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Deus já está mostrando aqui para Ezequiel as consequências de pregar a palavra de Deus. Como eu falei, certamente apareceu um grupinho, já dizendo, não, eu não concordo com Ezequiel. Ezequiel está pregando a palavra, mas eu não estou nem aí com a palavra. Eu comentei, eu falei, da escola dominical não terminei. Eu era novo convertido, tomei conhecimento de um monte de heresias, procurei uma pessoa que tinha um cargo de evangelista e falei, meu irmão, olha só, vamos ter aqui, eu acho que isso aqui está errado. Porque a Bíblia diz isso e eu estou vendo isso. A Bíblia diz aquilo e eu estou vendo aquilo. Estou vendo outra coisa. E assim que eu me converti, comecei a comer a Bíblia. Deus foi tão bom. Pegar 3 livros sensacionais maravilhosos. Eles foram super crentes, pouco evangelho. Tanto da sedução. Tinha a primeira sedução do cristianismo. Eu estava em busca de querer entender o que acontecia e descobrir que existiam inúmeras heresias. Mas quando eu comentei com esse certo evangelista, ele virou para mim e falou assim, não, ó, é o seguinte, 90% das igrejas fazem isso e eu vou fazer também. Eu não estou nem aí com o que está me falando. Some da minha frente, porque há sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras. Sabe o que ele está falando, irmão? Sofrimento. Você vai pregar a palavra de Deus, mas você vai sofrer, porque espinhos eles rasgam, os espinhos machucam. Uma picada de escorpião, ela dói muito quando não mata a pessoa. Então eu estou fazendo, Ezequiel, você vai cumprir a minha palavra, você vai anunciar a palavra àquele povo, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Ou seja, haveriam pessoas que dariam ouvidos à palavra de Deus, mas também existiriam pessoas que iam endurecer o coração mais ainda. Foi o caso, inclusive, de
sacerdotes da época, não foi só com Ezequiel, com Amós também. Amós foi lá pregar a palavra, pedindo para ele sumir na frente deles também. Ele até falou assim: não, eu era só um boieiro e plantador de sicômoros, mas o Senhor me separou para profeta. Mas não deram ouvidos. No tempo de Abacuque começou a clamar a Deus também, por causa dos problemas que aconteciam em meio ao povo, e melhorando a Deus, falou: não, Abacuque, fica tranquilo que eu vou mandar o julgamento. Aí quando Deus foi mandar o julgamento, Deus enviou pessoas mais pecadoras do que o povo de Israel. Mas meu Deus, o que é isso? Aí Deus disse: não, Abacuque, fica tranquilo que daqui a pouco eu vou julgar eles também. Então a sentença, ao longo do tempo, as sentenças de Deus foram distribuídas por todo o povo impenitente de Israel. As sentenças de Deus, irmãos, chegarão também para todos aqueles que não dão ouvidos à palavra do Senhor. Para quem está do lado de fora, infelizmente a perdição é eterna. Para aquele que está dentro da igreja e não liga para a palavra de Deus, que torce a palavra de Deus, a Bíblia diz que para ele está reservado o fogo. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do 1, ele começa a falar: isso é fogo eterno, já está reservado. Se eu rejeito a palavra de Deus, se eu torço a palavra de Deus, eu estou caminhando para o inferno. Porque quem salva o homem não é o título que ele tem, não. Não é uma posição que o homem tem na igreja, não. Quem salva o homem é Jesus Cristo. O homem só é salvo crendo em Jesus. Quem crê em Jesus, como nós citamos no início, ele faz de tudo para obedecer a palavra do Senhor. Ele faz de tudo para aprender a palavra do Senhor e colocar em prática. É isso que a gente vê, é isso que Jesus mandou. É isso. Agora Deus manda Ezequiel pregar a palavra, Deus já avisa sobre a impenitência do povo. Depois a gente vê o condicionamento de Israel, de Ezequiel. Deus o coloca como um atalaia. O que era o atalaia? Era um homem que ficava numa posição de vigia, como se fosse um guarda. Então o atalaia tem que estar vigiando para ver se o inimigo vinha. E se o inimigo viesse, ele teria que tocar a trombeta para avisar o povo: olha, o inimigo está vindo, se preparem. E nesse caso aqui, era ele anunciar a palavra do Senhor ao povo de Israel, para livrar o povo de Israel de uma condenação, né? Então a Bíblia diz que ele foi colocado como atalaia, mandou ele anunciar a palavra, no mandato de anunciar a palavra, que ele comenta aqui, por exemplo, Ezequiel 3:20: tu, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não ameaçaste do seu pecado, morrerá, mas as suas justiças não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então, irmãos, se eu leio a palavra de Deus, se Deus me dá entendimento da palavra de Deus, e se porventura alguém está fazendo coisas contrárias à palavra de Deus, se eu não avisar, eu vou prestar contas diante de Deus. Se nós, como igreja, não avisarmos ao ímpio, pregando o Evangelho, avisar: olha, você precisa se arrepender dos seus pecados e receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se essa pessoa morrer do seu pecado, eu também vou dar contas para Deus, porque Deus me comissionou a igreja para irmos e pregarmos o Evangelho, para anunciarmos o Evangelho a toda criatura. Então, no Antigo Testamento, o profeta estava com uma atalaia, no sentido de estar avisando ao povo e alertando ao povo. No Novo Testamento, nós somos colocados como atalaias de Deus, também no sentido de anunciar a palavra do Senhor, de anunciar o Evangelho e de anunciar com verdade. Porque ai de mim, ai de qualquer um de nós, se nós desviarmos uma alma da presença de Deus. Uma. Há muito tempo, eu já comentei isso aqui várias vezes, na escola dominical, inclusive, tem 4 filmes muito antigos que tratam do arrebatamento da igreja. Que trata do arrebatamento. A grande tormenta, a imagem da besta, são 4. Num deles aparece um pastor. Aí a igreja está lá passando, muita gente sofrendo na tribulação, só o pastor lá, e outros que não sido arrebatados. Aí uma irmã da igreja dele encontra o pastor e fala: mas pastor, a igreja toda foi, o senhor está
Mas um dia, eu não preguei a verdade mesmo não. Mas um dia eu chamei um homem que veio aqui, aí passa a cena lá, o pregador, mostrando sobre o arrebatamento da igreja, sobre a vinda de Cristo. Aí a moça fica pensando, se lembrando daquele dia. Aí ela bate ele pouco, mas o senhor que tinha que ter falado. Não, mas você sempre comentava que a sua avó pregava para você também. Passa a cena dela, a avó dela falando de Jesus. Depois tem uma terceira cena, onde ela fala, mas pastor, querendo ou não, o senhor é o pastor da igreja. O senhor tinha que ter pregado a verdade, o senhor se desviou da verdade, desviou a mim da verdade, desviou a muitos da verdade. Aí ele virou, é verdade, né? Por isso eu fiquei. Só que tem uma coisa, pega a Bíblia assim, fala, você não tinha uma Bíblia? Porque você não deu ouvidos à palavra de Deus. Porque você não examinou as Escrituras. Ou seja, mostrou a negligência espiritual que aquela moça tinha e teve também. Porque no final a responsabilidade é individual. Cada um de nós vamos dar contas para Deus. Cada um de nós vamos chegar sozinhos diante de Deus. Então, nesse sentido, a palavra de Deus tem que ser dita e tem que ser avisada. Se alguém vai gostar, se alguém não vai gostar, é problema de cada um. Agora, se nós temos certeza de que estamos estudando a palavra, temos certeza de que estamos lendo o texto, separando o perícope correto, estamos lendo, explicando e aplicando a palavra de Deus, isso se torna uma profecia para a igreja. A pregação da palavra de Deus é uma profecia, porque a palavra profetizar significa simplesmente transmitir a mensagem do Senhor. Então, quando nós estamos lendo o texto, explicando o texto e aplicando, isso é uma profecia. Essa é a essência da pregação bíblica. Não é pregação chegar aqui, ler 2 versículos, fechar a Bíblia e começar a falar. Aí se gerar abobrinha. Isso aí não é pregação da palavra de Deus, não. A palavra de Deus tem que ser explicada. A gente vê Esdras lá, ele se posicionou diante do povo, tinha um púlpito lá, ele lia a palavra e explicava ao povo. E isso é pregação, a palavra do Senhor. Tá? Assim, nenhum de nós, eu não sou melhor que ninguém, tem muito para aprender, todos nós temos que aprender uns com os outros, mas nós temos uma responsabilidade com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é brincadeira. A palavra de Deus não é livrinho de conto da carochinha, não. É uma coisa que a gente leva a sério. Então a gente vê aqui que Ezequiel então, se coloca como profeta do Senhor, ele anuncia a palavra, e chega então no capítulo 7, que no capítulo 6 ele tratou da idolatria de Israel. E no capítulo 7 agora ele anuncia a mensagem do fim. Olha, ele está dizendo para o povo de Israel, o fim veio. Nós fizemos a leitura toda do texto aqui, no versículo ele diz, e veio a minha palavra do Senhor, dizendo, início do versículo 2, Filho do homem, assim diz o Senhor acerca da terra de Israel. Vejam bem, ele foi comissionado como profeta do Senhor. Então ele ouviu da parte de Deus, quando ele diz aqui, ó, veio a minha palavra do Senhor, ele está dizendo que ele tinha autoridade divina para anunciar a palavra. Ele recebeu do Senhor a palavra, tanto que a palavra do profeta, ele tinha, no Antigo Testamento, ele tinha peso de escritura. Tanto que a gente tem aqui a palavra dos profetas aqui escritas. E no Novo Testamento são os apóstolos do Novo Testamento que escreveram. Tanto que na atualidade não existem apóstolos. Porque os apóstolos, a Bíblia diz, foram testemunhas oculares de Jesus Cristo. Certa vez veio um homem aqui dizendo que era apóstolo. Ainda teve a ousadia de dizer, irmãos, quem sabe qualquer dia não vai ter um livro aqui com o meu nome aqui. Eu estava, tinha muito quem viu isso aí, viu? Né? Muita gente viu. Né? Vai ter um livro, para aí. A Bíblia diz que o canto sagrado está encerrado, irmãos. Acabou. A minha Bíblia diz que o ministério apostólico foram aqueles que foram testemunhas oculares de Cristo. Hoje nós temos missionários que fazem um ministério parecido, que são desbravadores. Mas no Novo Testamento está escrito que foram testemunhas oculares. João mesmo ele diz, eu toquei a palavra da vida, nós tocamos a palavra da vida, que foi o próprio Cristo. Então, como eu disse, existe muita coisa que destoa, na verdade, do Evangelho. Fazendo um estudo sobre isso, eu vi algo muito interessante. Você quer ouvir o apóstolo falar? Abre uma Bíblia aqui em 1 Coríntios, Paulo, Deus, o apóstolo Paulo.
Abre Romanos, apóstolo Paulo. Abre 1 Pedro, está lá. Abre Tiago, abre Judas. A igreja é fundamentada no ministério apostólico. Eles pregaram a palavra dos apóstolos, está colocada aqui, a gente lê e nós somos edificados. Então, irmãos, nós estamos vivendo um momento que é muito crítico. Porque ele é crítico, porque a gente vê uma salada no meio do povo de Deus. Por culpa, sabe de quem? Culpa minha. Culpa de nós líderes que não estudamos adequadamente a palavra de Deus. Culpa de muitos de nós líderes que saímos pegando qualquer coisa da internet para estudar. Culpa de muitos de nós líderes que não nos dedicamos a buscar cursos de aperfeiçoamento, que tem muitos. Eu já tive com alguns meninos aqui da igreja fazendo curso, faz tudo no livro de Mateus. Foi Pedro, né? Foi Roniel, foi. Teve gente que foi fazer cursos aí. Que nós temos que nos aperfeiçoar constantemente, irmãos. Nós temos que ler. Pois bem, quando isso não acontece, a situação ela se complica. E por outro lado, quando nós anunciamos a palavra de Deus, nós podemos dizer assim diz o Senhor, desde que a gente lê o texto bíblico, explica o texto bíblico. Então, Ezequiel ele tinha autoridade divina para pregar a palavra, por isso que ele pode dizer, assim diz o Senhor, porque ele anunciou a palavra de Deus, porque a palavra de Deus veio a ele, e ele transmitiu ao povo a palavra do Senhor. Depois ele diz, haverá fim sobre os 4 cantos da terra. Ele se refere ao julgamento de Deus, que iria acontecer tanto em Israel, só que essa característica aqui também era chamada de apocalíptica. Quando ele fala dos 4 cantos da terra, ela pode ter de caráter universal, porque haveria um juízo sobre Israel naquela época, como houve, como haverá um juízo universal mais cedo ou mais tarde. Nós vamos ter o julgamento das nações e vamos ter o juízo do trono branco. Inclusive, um deles vai ser estudado aqui na nossa escola bíblica dominical. Então, são versículos 1 e 2. Do versículos 3 ao 9, irmãos, a síntese é que Deus sempre falando com eles: olha, eu vou enviar minha ira, vou julgar vocês, meus olhos não vão ter piedade de vocês naquele dia. Vai ser a mesma coisa no juízo do trono branco, que é o famoso juízo final. Muitos vão parar no juízo final, só vão estar lá para encarar Deus e serem lançados eternamente no lago de fogo. Ali não vai ser mais dia de piedade, não. Hoje é dia de piedade de Deus. Hoje é dia da manifestação da graça de Deus. Mas quando o juízo de Deus chega, irmãos, o juízo de Deus chega com severidade. E foi o que aconteceu aqui. Então, por isso que no texto eu estava falando, olha, já está chegando. Ezequiel estava entre os cativos, e o templo não tinha sido destruído ainda. Lá em Israel tinha um grupo ainda que ia morrer a espada. Tem uma terceira leva de cativos que iam também para a Babilônia. E ele começa então a profetizar, porque tudo ali é ruínas. O templo haveria de ser destruído, a cidade ia ser queimada, ia ser algo horrível que ia acontecer com o povo de Israel. Então, ele diz aqui, versículo 5: assim diz o Senhor Deus, mal após mal, eis que vem. Então está falando de uma sucessão de juízos, um juízo atrás do outro. É bem semelhante ao que nós vemos no Apocalipse. A gente vê uma progressão de juízos de Deus. A gente vê lá os juízos dos selos, os juízos das trombetas e os juízos das taças da ira de Deus. Vão aumentando gradualmente. Deus está mostrando, olha, já o povo do Antigo Testamento, o juízo vem e vai ser um mal atrás do outro mal. No Apocalipse, Deus vai fazer a mesma coisa. Vem um mal, depois outro, e vai aumentando, e Deus está querendo que pessoas se arrependam. Da mesma forma que ele haveria de fazer aqui com o povo de Israel. Versículo 6: haverá fim, o fim veio, despertou-se contra ti, venha a tua sentença, habitante da terra. Veio, o tempo é chegado, o dia da turbação. A palavra turbação vai ter traduções que está escrito assim: desassossego ou perturbação. Irmãos, é bom ficar desassossegado? É bom ficar alguém te perturbando o tempo todo? Não. Ele estava falando isso aqui para o povo de Israel. É o tempo de perturbação, que não de alegria sobre os montes. Deus estava dizendo: eu vou cessar a alegria de vocês.
vocês. Vou acessar. Sobre o monte. Agora em breve derramarei o meu furor sobre ti. E ele continua falando e vai ampliando essa questão do julgamento do fim. Mas alguém poderia dizer, mas Deus é só isso? Não. Sabe por que não? Porque tem uma passagem paralela, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 36, 15 e 16. Depois a gente vai voltar de novo em 2 Crônicas para a gente ver. Irmãos, sempre antes da ira de Deus, existe a graça. Sempre. Vamos abrir aqui 2 Crônicas. 2 Crônicas 36. 26. Vamos ler o 15 e o 16. Olha o que a Bíblia diz aqui. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros. Deus estava avisando o povo, por intermédio de seus mensageiros, porque se compadeceram do seu povo, da sua própria morada. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, hoje, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, por mais dura que nós pensamos que ela seja, é indício do amor de Deus. É manifestação da graça de Deus. É Deus falando assim, meu filho, minha filha, igreja, eu te amo, eu tenho um plano para a vida de vocês, mas é hora de arrependimento, é hora de se voltar para a minha palavra. É a graça, tanto que a palavra que está aqui é Deus, o Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros, porque se compadeceram. Nosso Deus é um Deus que tem compaixão, irmãos. Só que por outro lado, a gente vê o versículo 16 aqui. Diz assim: eles, porém, zombavam dos mensageiros. Quer dizer que estava alguém pregando a palavra de Deus para eles zombando. Se alguém está pregando a palavra de Deus, se é o Espírito Santo que está usando, e se tem alguém zombando, irmãos, a ira de Deus também vem, porque aí já está zombando do próprio Deus. O homem não é Deus. Mas se você está pregando a palavra do Senhor, você está na presença de Deus, anunciando a palavra do Senhor, e alguém zomba daquela palavra, está zombando do pregador, está indo contra o próprio Deus. A não ser que seja muito querido, seja sendo pregado, né? Então, zombavam dos seus mensageiros, desprezavam as palavras de Deus. Olha só como era o povo lá. Desprezavam as palavras de Deus, mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Ou seja, Deus se demonstrando amor, Deus se manifestando graça para com aquele povo, como sempre se Deus estivesse dizendo: olha, como já falei anteriormente, eu te amo, se arrependa do seu pecado, se volte para mim, abandone a idolatria, abandone as coisas que são detestáveis aos meus olhos, e a minha graça será sobre a sua vida. Mas ao invés de darem ouvido, não, vamos zombar aqui do irmão que está pregando, vamos zombar aqui da irmã que está pregando, vamos desprezar a palavra do Senhor. Não estou nem aí para a palavra de Deus, como já aconteceu comigo, passou aqui da minha frente, não é, irmãos? Então era isso que estava acontecendo lá. E então a Bíblia diz: até que subiu a ira de Deus. A Bíblia fala da medida de pecado de pobre, como se fosse uma taça, vai enchendo lentamente, até que a taça ela transborda. Quando essa taça transborda, cessou a medida de Deus, aí é julgamento. Por isso que está escrito aqui no texto: e subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Ou seja, no momento que Deus se irou e que ele resolveu julgar, aí não tinha mais jeito não. Aí não tinha mais como chorar, não tinha como dizer: ah, Senhor, agora eu estou arrependido. Tinha, porque Deus é misericordioso e pode salvar. Mas aí as consequências dos pecados deles, eles haveriam de arcar com elas. Aí na continuidade desse texto, irmãos,
Olha o que aconteceu aqui por causa da indiferença daquele povo para com a palavra de Deus. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, foi contra o rei Zedequias, né? O qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário. Não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados de idade. Todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, ou seja, destruíram o templo. Por isso que Jerusalém não tinha templo, e Ezequiel já estava lá em Babilônia, não tinha templo lá também. Lógico que lá não tinha, não é? Queimaram a casa de Deus, derrubaram os seus muros, derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos até o tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação, repousou até que os 70 anos se cumprissem. Porque Jeremias tinha dito: olha, o povo está brincando com Deus. Jeremias também falou: olha, Deus está mandando profetas aí de madrugada para falar com vocês, mas vocês não se arrependem. Então, qual foi a consequência disso, irmãos? A ira de Deus se acendeu, não houve mais remédio algum, e eles foram ser prisioneiros. O rei teve os filhos mortos ali na frente dele, a cidade foi destruída, foi saqueada, o templo foi derrubado, a cidade incendiada. Foi algo horrível para eles, algo terrível para eles. Então, tudo isso aqui, eu li esse texto só para dar uma descrição do que está aqui nos versículos 3 a 9 do texto que nós lemos. Continuando, irmãos, os versículos 10 e 11 aqui diz assim: já floresceu a vara e reverdeceu a soberba. Esse versículo tem aplicação no versículo 11, que diz assim: levantou-se a violência para servir de vara perversa, nada restará deles, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória. Deus estava mostrando que aquele povo, por causa da própria soberba, sofreria a ação cruel do rei Nabucodonosor. Tem uma passagem que é em Jeremias 51, 20 ao 23, que mostra ele como um martelo de Deus para esmiuçar as cidades. E também ele é colocado como um chicote de Deus para aquele povo. Ou seja, o homem ímpio foi o chicote de Deus para poder conduzir ao povo de Deus ao arrependimento. Certo que eles iriam se arrepender, que muitos não se arrependeram, só se arrependeram depois do cativeiro. Tiveram que passar pelo cativeiro, pelo sofrimento, para se arrepender. Imaginem hoje, se Deus fosse julgar a nação brasileira hoje, e se a nação brasileira entrasse numa situação tão horrível, que pessoas tivessem até que comer carne humana, como aconteceu aqui nesse tempo. Pessoas comeram carne humana. Na Venezuela tem gente comendo carne de cachorro, ou não é? Já vi que aqui está apontado, vários venezuelanos. Na Argentina, 50% da população está na pobreza buscando comida no lixo. Agora imagine se isso acontecer aqui no Brasil. E se Deus falar assim: eu vou deixar o meu povo no Brasil 70 anos. Vai ser bom? Vai ser bom para mim? Vai ser bom para os nossos filhos? Não vai ser bom não, né, irmão? Isso é horrível. Só que quando o juízo de Deus chega, e se chegar o juízo de Deus, ele vai usar alguém. Não importa quem seja, não importa quão ímpio seja o homem, se o juízo chegar, vai ser assim. Se Deus tiver misericórdia da nação, é tempo de a igreja do Senhor se levantar, se despertar para anunciar a palavra do Senhor. Porque querendo ou não, Jesus vai voltar e o julgamento de Deus vai chegar sobre todos que não creem na palavra do Senhor. Então, ele mostra isso aqui na palavra. Resumindo, Nabucodonosor foi um rei que foi instrumento da vingança de Deus contra o pecado do povo. Aqui no
no versículo 12 foi dito: vem, o tempo é chegado, vem o tempo, é chegado o dia, que tristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Sabe o que isso significa? Eu fiz até uma notaçãozinha sobre isso, irmãos. É que Deus, não adianta nada os homens dizem: estou ganhando dinheiro, eu estou comprando, eu estou vendendo. Se chegar o juízo de Deus, como chegou para esse povo, nenhuma riqueza haveria de salvar aquele povo. Nenhum dinheiro do mundo seria capaz de livrar. Da mesma forma hoje, eu trago aqui para quem não aceitou Cristo como Salvador, alguém que se afastou de Jesus Cristo, porque hoje é tempo de arrependimento, é tempo de volta para Jesus, é tempo de volta para Deus, porque se o juízo de Deus chegar na vida de alguém que está afastado do Senhor, se o juízo de Deus chegar na vida de alguém que está desviado de Jesus Cristo, e a sua vida terminar, acabou, vai ter dinheiro, vai ser a pessoa mais rica desse mundo. O dinheiro dela não compra a salvação dela, o dinheiro dela não a livra do lago de fogo a terra. Só que se a pessoa se arrepender e receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela é livre do fogo eterno, ela é livre da condenação eterna, e ela poderá habitar eternamente com Deus. Então nós vemos aqui um ambiente de julgamento do Senhor no livro de Ezequiel. Nós já comentamos que no Novo Testamento também vai existir o julgamento das nações da parte de Deus, vai existir o julgamento final. Israel passou por um julgamento, irmãos, que foi duro, que foi muito difícil. Eu não quero passar por isso. Deus não quer que nenhum de nós venhamos passar por isso. Se alguém não recebeu a Cristo, pode aceite Jesus hoje como seu Salvador. Glória. Se alguém está afastado do Senhor, se volte hoje para Jesus Cristo. Até que no culto a gente pode orar para alguém que assim o desejar. E fechando, irmãos, aqui, nós temos que lembrar que Deus sempre dá um tempo. Deus deu um tempo para que Israel se arrependesse. Deus dá um tempo para que todas as pessoas se arrependam. Deus dá um tempo para que todos que são líderes se arrependam e se voltem para a palavra de Deus. Nós devemos parar de ignorar a palavra de Deus, ou que devemos parar de torcer as escrituras sagradas, porque isso é juízo de Deus. Deus dá tempo, e que nós possamos aproveitar o tempo de Deus. Também a gente pensa que em Jerusalém uma coisa que pegou muito no povo, porque eles não davam ouvidos aos pregadores da palavra, eles davam ouvidos a falsos profetas. Eles preferiam. No Novo Testamento a gente sempre aparece alguém para trazer palavras, para acariciar aqueles que têm comichão nos ouvidos, e coceira nos ouvidos. Então vai aparecer sempre alguém para negar aquilo que querem. Só que a palavra de Deus não é assim, não. A palavra de Deus não anunciar a verdade. Uma coisa, irmãos, e assim eu sou sincero, uma coisa eu detesto, eu não participo de coisas. Quando eu já vi uma pessoa que declara mentira uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e uma própria igreja continua insistindo naquilo. É pecado diante do Senhor, isso requer arrependimento também. Não adianta nada a gente ouvir um falso profeta pregando e alguém dizer: irmão, foi uma bênção, foi bênção nada, foi maldição, irmãos. É tempo de abandonar uma série de coisas que precisam ser abandonadas. É tempo de discernimento do Senhor. Muito fácil alguém dizer: eu expulsei o demônio, mas parece que é muito difícil para muitos de nós identificarmos o diabo usando pessoas e passando as escrituras. Quando o diabo derrubou Eva, ele não chegou com coisinhas lá, não. Ele pegou a palavra e torceu a palavra e enganou Eva. Nos dias de hoje é do mesmo jeito. Diz que veneno, um pacote de veneno, um saquinho de veneno, ele tem 95% de nutrientes. E a dose letal é de 5%. 5% daquilo mata. Eu posso chegar aqui e anunciar para a igreja um monte de verdades. No meio da verdade, falar: irmão, vamos fazer um ato profético aqui. É veneno para a tua vida, irmãos. Não só isso, mas inúmeras outras coisas. Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? Então é tempo de nos voltarmos. Até eu coloquei aqui: em Jerusalém o povo dava mais ouvido aos falsos profetas do que à verdade. Como tem sido hoje, irmãos? Como eu tenho agido? Depois também eu coloquei:
quem eu tenho dado aos filhos, tenho aceitado mentiras, eu endureço meu coração quando ouço a palavra do Senhor, porque tanto no Salmo quanto em Hebreus, é Salmo 95, versículo 7 a 9, e Hebreus 4, versículo 7, é dito ao povo que para não endurecer o coração. Aí ele fala da revolta do povo, vai amassar e mergulhar, o povo que foi rebelde ao Senhor. Então Deus não chamou a mim, chamou nenhum de nós a sermos rebeldes à palavra dele. Outra coisa que a Bíblia diz, um condutor cego. Isso aqui está em Mateus 15, 14. Se tiver um condutor cego dirigindo um carro, alguém tem coragem de entrar nesse carro? Se tiver um motorista cego dirigindo um ônibus, alguém tem coragem de ir nesse ônibus? Eu não tenho se ele vai bater esse ônibus ou vai capotar esse ônibus a qualquer momento. Só que quando Jesus tratou de condutores cegos, ele tratou de mim, da minha pessoa. E muitos de nós, que se eu fosse a palavra de Deus, eu estou fazendo igual os falsos profetas do Antigo Testamento, estou fazendo igual os falsos profetas do Antigo Testamento. A palavra que está lá em Judas, que diz assim, são nuvens sem água, são como ondas que batem nas pedras do mar, revolta, ou seja, as águas passam por cima do navio, pensa que está até bom lá, e atrapa e bate, e acaba afundando lá. Nós temos que ter cuidado para não levarmos pessoas a se desviarem de Deus, para não levarmos pessoas a naufragarem na fé. Quantas pessoas têm naufragado na fé hoje por causa de condutores cegos, de guias cegos, irmãos? Então, cabe a cada um de nós examinar as Escrituras. Se a gente examinar as Escrituras, estudarmos cuidadosamente a palavra de Deus, pode vir, é igual a história do filme que eu contei. Jesus pode voltar, se for no pensamento pré-tribulacionista, o pastor pode até ficar, mas eu vou subir com Jesus. Quem quer subir com Jesus Cristo? Eu quero. Então examine as Escrituras. Tudo que eu estou pregando aqui é direito dos irmãos verem na Bíblia. Normalmente você adora, quando chega em casa, você confere. É impossível alguém não ter pensamento em dois lugares ao mesmo tempo. Alguém presta atenção no que eu estou dizendo e não faz. Quando você estuda, você está ouvindo, aí você vai anota, você confere no seu coração, porque também você ouve muito dizendo, irmãos, não toqueis no ungido de Deus. Vamos tirar essa dúvida logo aqui também para me fechar. Não toqueis no ungido de Deus é relacionado a Saul e Davi. Davi teve a chance de matar Saul, não tocou, só cortou a horta do manto dele. O resumo ali é que Saul tinha sido ungido por Deus como rei, e não cabia a Davi tirar a vida dele, é simplesmente isso. Né? O respeito a todas as pessoas nós temos que ter. Isso não significa que um pastor seja inquestionável. Eu sou questionável. Qualquer um pode questionar. Tá? Esse negócio, não me questiona não, porque eu não toco no ungido de Deus, isso é mentira também. A interpretação errada da palavra do Senhor. Tá? Somos questionáveis. Quem discorda? Quem concorda com isso? Amém? Nós somos. O apóstolo Paulo pregou aos bereanos e os bereanos foram conferindo as Escrituras, mesmo que ele estava pregando era verdade. Paulo não chegou dizendo para eles, Paulo não foi melindroso, irmãos, eu sou apóstolo Paulo e vocês foram conferindo as Escrituras. Paulo não fez isso não. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo elogiou os bereanos, irmãos. Ele era o apóstolo Paulo, olha só o peso que ele tinha. Ele nos elogiou porque eles foram conferir. Eu, como igreja, nós, como igreja, temos que conferir também. Porque eu estou vendo muitas coisas que são antibíblicas, que estão contrariando a palavra do Senhor, que estão dentro das igrejas. E eu estou vendo um silêncio muito grande em relação a isso. Eu tenho visto uma tolerância muito grande em relação a isso. Então, nós pregamos a verdade ou nós nos calamos e recebemos também um juízo de Deus em função dessas coisas. Então, irmãos, para fechar aqui, eu quero dizer a todos que no Antigo Testamento a palavra foi pregada pelos profetas, no Novo os apóstolos, e diz que hoje nós somos igreja. Nós temos o Evangelho. O Evangelho está sendo anunciado. Nós somos anunciadores do Evangelho. E a Bíblia nos diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque Jesus Cristo está voltando.
Quem tem ouvidos, ouça a palavra, guarda a palavra no coração e reconhecendo que se precisa de arrependimento, arrependa-se quanto a Deus. É para mim, essa palavra é para mim, em primeiro lugar aqui, mas para todo aquele que deu ouvidos à palavra do Senhor, agora é a hora. Amém? Amém. Deus abençoe a todos.